Oi, meu convidado de hoje é o jornalista e comentarista Augusto Nunes. Augusto Nunes, da Revista Oeste, da Jovem Pan, da Record, um mestre do jornalismo, inspirador de muitos de nós. E vamos falar de Brasil, Augusto? Vamos, Leda, minha querida amiga. É um prazer sempre conversar com você, estar aqui com o teu programa. Eu adoro sempre você nos Pingos nos Is, você na Revista Oeste, você no Direto ao Ponto, que, aliás, deu um show. Ao ponto. Deu um show no Direto ao Ponto, conversando com o presidente Bolsonaro e colocando todas as questões com ele, numa conversa muito franca, né? O que você achou? Eu gostei, Leda. Ele estava bem tranquilo, não estava crispado, como costuma ficar em conversas com jornalistas, que ele sabe que vai enfrentar a agressividade, que eu acho desnecessária, e ele falou de tudo, né? Não faltou nenhum assunto. Nós falava, a palavra genocida, por exemplo, que eu acho absurda, não é uma palavra proibida. Ele comentou, ele explicou por que ele acha injusta. Acho que ele falou coisas importantes sobre relações com o Supremo, sobre relações com o vice-presidente. Gostei da entrevista. Mas eu sou suspeito. Não é não, porque eu assisti também gostei. Achei que ele foi franco e ele estava à vontade. Isso faz muita diferença, né? A verdade é que faz diferença você perguntar e deixar a pessoa falar. Olha, Leda, eu aprendi, sobretudo fazendo entrevistas para as páginas amarelas da Veja. Não era entrevista com imagem, mas o entrevistado estava frente a frente, né? Conosco. Você é uma excelente entrevistadora e você sabe que eu não estou falando isso para ser agradável. Hoje, os entrevistadores apresentam uma tese e querem que o entrevistado concorde com eles. O espectador, como você sempre soube, ele está interessado em conhecer a opinião do entrevistado, não do jornalista. Então, eu faço a pergunta que, na minha opinião, está na cabeça dos espectadores e deixo o convidado falar. Hoje a gente interrompe o convidado como se fosse um debate parlamentar. Eu digo um jornalista, entre os quais eu não me incluo, não faço isso. Eu também não. Entrevista é negócio de pegadinha. Você não ganha uma entrevista. Você não vence uma entrevista, você faz. Não é um embate, Não é nem debate. Não. É ouvir o outro, prestar atenção. Os jornalistas se comportam hoje como se fosse um debate parlamentar, que você tem de vencer. E eu não sou militante, eu não tenho que ganhar debate nenhum, eu tenho que informar a quem acompanha a conversa. E sempre a estrela é o entrevistado. Sempre. Nós sabemos disso em programas... É tão óbvio, né? É tão óbvio. O sujeito assiste ao Roda Viva, o espectador assiste ao Roda Viva, por exemplo. Eu fiz durante muitos anos. Você teve programas durante anos na mesma linha. Ele quer saber o que pensa aquele que está no centro da roda, que está na tua frente, etc. Não está interessado na opinião dos jornalistas, que, aliás, pode ser emitida aí por escrito, ou em lives, ou em monólogos, etc, etc. Nada nos impede de dar a nossa opinião, mas não numa entrevista. Não é o lugar. Também acho, concordo totalmente com você. E acho que está faltando isso, né? Porque eu vejo TV, eu tenho um clube da notícia que eu faço no meu canal toda noite, então eu assisto TV. E eu troco de canal porque me irrita isso. Eu não quero saber o que o jornalista pensa, eu quero ouvir o que o entrevistado tem a dizer. E aí você não consegue, né? Porque a pergunta já é uma pergunta tese. Não consegue, por exemplo. Se você fizer uma entrevista na CPI da pandemia, você tira informações, consegue informações do entrevistado. Se você, como tem feito o presidente da CPI, o Omar Aziz, chega e diz: você é negacionista, responsável por mortes, não tem mais entrevista. Não há mais uma conversa, sequer um interrogatório. Interrogatório, onde você vai dando pancada,
no interrogado, você está cometendo, você está protagonizando uma sessão de tortura, não? Eu acho que é o Tribunal da Inquisição, essa CPI, porque é massacrante, eles massacram as pessoas. Massacraram o Facuri, massacraram o Hang e todo mundo de quem eles discordam, né? Leda, é mais ou menos nessa linha, e os entrevistadores seguem isso. Eles estão copiando os entrevistadores de hoje, essa nova geração de entrevistadores. É como se eu te perguntar assim, Leda Nagli, você esteve na Barra da Tijuca no dia 18 de janeiro? Aí você começa a falar alguma coisa, eu falo, não, é sim ou não. Eu perguntei para responder sim ou não. Aí não dá. Já pensou uma entrevista que só tem essas respostas, sim ou não? Não, sim. É o ideal. É a idealizada pelos entrevistadores de hoje, muitos. É impressionante. Mas essa CPI veio já com carta marcada, né? Ela veio fazendo parte de um objetivo, que é o de detonar o Bolsonaro, né? É a primeira entrevista, é a primeira CPI que eu conheço que já nasceu com o relatório pronto. O relatório está pronto. Ele vai acrescentando coisas. E ele vai pedir, já podemos antecipar, o Renan Calheiros vai ser o primeiro relator de uma CPI que vai incluir no relatório o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Aí não dá, né? Que não é investigado. Porque a gente assistiu CPIs importantes, CPI da pedofilia, CPIs que o Magno Malta, inclusive, fez algumas bastante contundentes e que descobriram coisas, né? Realmente descobriram. Essa está navegando em águas que a gente não entende onde é que eles querem chegar. Ou entende, né? Nós temos, Leda, um exemplo histórico, né, recente. Quando foi instaurada a CPI do mensalão, dos Correios, o próprio nome indica, estava o objeto da investigação era um esquema de corrupção nos Correios. Sim. Ela foi tão bem feita com um relator, Osmar Serralho, deputado do Paraná, tão tranquilo, e com um presidente que, embora do PT, conseguiu agir com imparcialidade, que foi o Delcídio do Amaral, eles desmontaram o esquema do mensalão, fazendo perguntas pertinentes. E chegaram a esse desfecho pela honestidade ali de propósitos. Eles queriam investigar e conseguiram. Ela percorre caminhos sinuosos e um deles passa ao largo dos que deveriam ser investigados, que são os governadores envolvidos. E os prefeitos. Para prejudicar o presidente da República. É uma esperteza transmitida pela televisão que não pode dar certo. Né? Você está vendo? A questão é que eles estão brigando com a imagem em movimento. É impossível brigar com a imagem em movimento, porque ela te diz a verdade, né? Ela é clara. E, Leda, outro dia eu disse isso nos Pingos nos Is, a Folha de São Paulo ensaiou uma matéria comigo para me acusar de racista. Eu falei, o rosto fala, né? O tom da pele fala. O que eu estava querendo dizer? Se o sujeito fica ruborizado, ele está mentindo, por exemplo. Uhum. Acharam que eu estava dizendo que eu era racista porque eu falei em tom da pele. Então, o Brasil está meio doido mesmo. Agora, é claro que o rosto fala na TV. Então, você ouve e vê o Omar Aziz lamentando as mortes pela Covid, que todos lamentamos, está escrito assim, ó, mentira, porque ele desviou dinheiro da saúde, comprovadamente. Ele levou, ainda é investigado por isso. Quando o governador do Amazonas, ele fez isso. Foram presos os irmãos dele. A mulher. Mulher. O que não pode é o investigado pela CPI falar, posso fazer uma pergunta para o senhor? Como é que está aquele processo? Aí não pode. Aí eles usam a nova fórmula do sabe com quem está falando? Sou o senador da República. Isso aí não pega bem hoje. Ser senador.
Eu acho que o Senado da República, nesse momento, está muito desmoralizado, né? Sim, porque é só falar sou senadora ou sou senador da República, eu sabe com quem está falando. Eu, por exemplo, responderia, garanto que eu responderia, e eu sou o que paga o imposto que te sustenta. Pô. Porque o Omar Aziz fala, rapaz, rapaz, não vem aqui. Fala, olha aqui, eu pago o imposto, você vive em razão dos meus impostos, você leva essa vida mansa. Aí ele vai me prender por desacato. Não existe mais desacato para senador. Tudo que você falar é pouco. Mas o próprio Fux admitiu que o STF também está bastante desacreditado essa semana, não é? Você olha, o povo hoje é uma distorção na origem. O povo que antes sabia a escalação da seleção brasileira e não conhecia um único ministro do Supremo, e juiz, quanto menos aparece, melhor é a atuação no futebol e na justiça. Hoje sabe escalar o time do Supremo e não conhece e não sabe como é que é a seleção brasileira. Não sabe decora os 11 titulares. É uma distorção no país do futebol. É verdade. Mas e a indelicadeza dessa CPI também é um desserviço à nação, né? Porque quando você sabem que estão sendo transmitidos por dois canais de notícia abertamente, 3, porque a Record News também transmite, né? Pelo menos que eu saiba, não sei se a Band News transmite, porque eu não verifiquei, mas a Record eu verifiquei. Eles estão se mostrando para o Brasil inteiro grosseiros, indelicados, mal educados. Em campanha. Isso é campanha eleitoral. Em campanha eleitoral, claro. Eu acho, por exemplo, essa lei eleitoral uma piada. Por quê? O político profissional, como diz a expressão, ele faz política o tempo todo e, em decorrência disso, está em campanha. Dá um exemplo familiar. O meu pai foi prefeito 4 vezes em Taquaritinga, ele terminava o mandato, no discurso de despedida, ele já dizia que era candidato, não havia reeleição, na outra. E não cobrava honorários dos clientes, ele era advogado, porque ele dizia que não cobraria nada de eleitor. Então, ele estava em campanha. Agora, você vê o Ciro Gomes dançando, tentando caricaturar a capoeira, né? Aquela coisa estranha, aquela mistura de dança e luta, que é difícil reproduzir, ele se mete a fazer isso por quê? Porque está inventando uma nova forma de capoeira ou porque ele é candidato à presidência. Fernando Henrique comeu até buchada de bode, né? E elogiou. Aliás, o Fernando Henrique, os ex-presidentes brasileiros não se comportam como os americanos, né? Que se afastam da presidência e se recolhem, né? É claro, vão a uma solenidade como 11 de setembro, eles aparecem numa posse, mas não ficam dando palpite, não são comentaristas políticos. Os ex-presidentes brasileiros são comentaristas políticos, né? Perfeito, Leda. Olha só, o sistema americano é perfeito quanto a isso. Eu, por exemplo, acho razoável a reeleição, não nos moldes da brasileira, por quê? Porque a reeleição é um plebiscito. Se está bom ou não está, para ou continua. Uhum. Se estiver bom, mantém no cargo. Os americanos fazem isso e é o que os brasileiros deveriam fazer. E depois eles se afastam, montam uma instituição e se transformam em conselheiros, seja qual for o partido, né, a que pertence ou pertenceram, conselheiros do presidente, convocados para situações difíceis, pela experiência. Tem uma guerra, é natural que o presidente americano chame quem já viveu uma situação de guerra, quem se envolveu em conflitos internacionais. Aqui, eles se candidatam a um cargo qualquer, fazem política. Quando não se candidatam, como Fernando Henrique, continuam militando no partido, ele é o presidente de honra do PSDB, que acho que foi o grande erro dele, e não podem aconselhar ninguém. Por isso que eu disse ao Fernando Henrique, porque eu tenho muita admiração, me considero amigo dele,
O senhor foi o melhor presidente que eu conheci. E é o pior ex-presidente que eu conheço. Você disse isso a ele? Disse. E escrevi. E por que você considera que ele foi o melhor e por que você considera que ele é o pior? Porque ele foi o melhor por estar preparado para o cargo. É difícil ser presidente por causa disso. Não tem cursinho para presidente, né? Você chega lá e aprende. O primeiro ano é de aprendizado. Mas você tem que ter um preparo mínimo. Você tem que ser uma pessoa que lê. Você deve ter conhecimentos básicos. Né? Você deve, se você não tem muita cultura, você deve respeitar a cultura alheia, você não deve debochar do aprendizado, né? Dos conhecimentos dos outros, como fazia o Lula. O Lula, o erro dele, o grande erro, a meu ver, não é ser praticamente um semi-alfabetizado. É se vangloriar disso, dizer que tem preguiça de ler, achar a leitura pior que exercício em esteira. Tal. Então, retomando o que eu dizia, você não chega preparado, mas você se prepara na presidência e o Fernando Henrique já chegou quase pronto. Tem tudo para ser lembrado como estadista. Ele venceu a gastança com a história da responsabilidade fiscal e conseguiu domesticar a inflação, tornar a inflação menos intragável. Né? Baixou a inflação para um dígito. Só isso bastaria. E eu vou resumir num episódio por que eu acho que ele é o pior dos ex-presidentes. Eu jamais apoiaria alguém que tivesse insultado uma mulher honesta como a dona Ruth Cardoso, sobretudo se fosse a minha mulher. Porque eu conheço. Ele conhece a dona Ruth mais do que ninguém, Fernando Henrique. E a dona Ruth se negou a aceitar o pedido de desculpas da Dilma Rousseff, que encomendou aquele dossiê cafajeste, apresentando o Fernando Henrique e a dona Ruth como perdulários que viviam bebendo vinho. Ela fez isso em parceria com a Erenice Guerra, e o Fernando Henrique cogita do apoio ao Lula, por exemplo, admite a possibilidade... Declara isso, né? Admite a possibilidade da Dilma ser honesta. Como? Se faz um dossiê contra a dona Ruth, é desonesta. Ponto. Porque é falsidade dela, né? Ela mente. Isso é mentira, desce cadeia, claro. O Lula e a Dilma pegariam perpétua, né? Somando as mentiras. Mas ela não precisou chegar tanto. Bastou encomendar uma chefe de quadrilha, como a Erenice Guerra, uma mentira, que você enquadra nos crimes de injúria, calúnia, difamação e mais uns tantos aí. E ele perdoa, né? Ele, em nome da política, ele está militando nesse momento, né? Não tem sentido admitir o voto no Lula. O Lula, quando se despediu dele, foi contado pelo Fernando Henrique, disse assim: você vai ter aqui sempre um amigo. Isso me contou o Fernando Henrique. E eu me libero para contar essa história para você, porque ele, ao admitir a possibilidade de votar no Lula, me liberou. Ele poderia dizer, também não voto no Bolsonaro. Não tem problema. Disse que eu deveria ser morto, mais 21 mil, tudo bem. Eu admito. Agora, o Lula falou, você tem aqui um amigo. 2 meses depois, o Fernando Henrique se encontrou em Paris com o Antônio Palocci e o Lula. O Palocci agradeceu na frente do Lula ao Fernando Henrique pelo país que ele tinha deixado equilibrado e disse que manteria a essência da política econômica porque ela tinha arrumado o país. 1 mês depois dessa conversa, o Lula inventa a expressão herança maldita. Herança maldita é a da Dilma. E o Fernando Henrique engoliu essa. Depois tem o tal dossiê.
O Lula o trata como inimigo. O Fernando Henrique contou, e eu até me espantei na hora, Leandro, que o PT votou contra, durante 8 anos, contra todos os projetos do governo. Eu falei, peraí, eu sei que foi contra o Plano Real, mas foi contra tudo, até a lei de responsabilidade fiscal. Ele falou, todos os projetos o PT votou contra. Como é que você vai se entender com quem age como inimigo? Eu, até por ser filho de político, eu acho que os políticos atuais perderam o sentimento da honra. Cruzou a fronteira, alguém me ofendeu gravemente, eu não converso mais. Eu não converso mais. Não existe tudo pode ser perdoado, não. Há coisas imperdoáveis. Uma delas é me ofender gravemente. E o Fernando Henrique foi insultado pelo Lula. Mas perdoou, né? Como é que será que ele vai... E agora que o Eduardo Leite é apoiado por ele e pelo Gereissati contra o Dória? Vai ser outro embate interessante esse. Eu acho que o João Dória está se isolando no PT por ser afoito. Um prefeito de São Paulo é candidato natural à presidência da República. Basta fazer um bom governo para consolidar a candidatura e fazer campanha. Governador de São Paulo, mais ainda. Candidato naturalíssimo à presidência da República. O Dória não precisava se declarar candidato seguindo o exemplo do Jânio Quadros, que foi, em 12 anos, do cargo de vereador à presidência da República, sempre dizendo, não sou candidato. Aí, no fim, ele fala, o povo exige, vou seguir o povo. O Dória inverteu essa regra básica da política e assume a prefeitura pensando na presidência, assume o governo pensando na presidência. Aí você não acredita em nenhuma das promessas feitas pelo prefeito e pelo governador, porque ele não terá tempo de cumpri-las. Só isso. Você acha que a pandemia incentivou ele a isso? Aquela aparição diária, aquelas lives? Agravou, tornou mais agudo esse tipo de defeito. Né? O governador do Rio Grande, Eduardo Leite, ele pode ser um candidato. É muito difícil fazer previsões a 1 ano e meio da eleição. Eu acho que ele pode se tornar um candidato forte, pode. Mas, no momento, o país está polarizado entre 2 nomes, Lula e Bolsonaro. Acho que é o caminho natural do Fernando Henrique o apoio ao Eduardo Leite. Eu me pergunto o que ele fará no segundo turno. No segundo turno ele vai votar no Lula, ele já disse. Aí ele vai cometer outro pecado mortal. Não é? Ele já falou isso. Agora, os outros... Hoje eu li que o Moro tem uma tendência maior ao Senado, a se candidatar ao Senado, porque o próprio Podemos tem acordos, né? Porque são muitos acordos por baixo do pano, né? Ele viria pelo Podemos, o Moro, não é isso? Eu acho que ele deveria fazer isso. É muito difícil alguém chegar diretamente numa primeira eleição, se tornar presidente da República e fazer um bom governo. A Dilma conseguiu isso e não deu certo. Mesmo alguns que ocuparam cargos no Legislativo tiveram dificuldade. O caso do Fernando Collor, por exemplo. O Jânio Quadros. Tem a maldição dos 40. Né? Quem assumiu com menos de 50 anos sofreu impeachment, os 3. Jango, Jânio e Collor. O Fernando Henrique, quando ele começou aos 48 anos, eu assisti ao lançamento da candidatura ao Senado, eu achei que ele não conseguiria se tornar um bom político, ele se tornou um ótimo político. Ótimo. Até chegar à presidência e durante o exercício do cargo. Porque você tem que começar cedo. O Moro foi vítima da inexperiência política. No lugar dele, eu não dou conselhos, né, para quem se torna aí uma celebridade nacional, aí, porque
Não sei se eu daria certo nesse caminho político, é muito complicado. Mas, no lugar dele, eu sairia do governo, me retiraria, ficaria quieto. O Supremo não faria o que fez, não haveria esses desdobramentos que acabaram resultando na soltura do Lula, etc., e eu voltaria como candidato, muito provavelmente, o Moro. O erro dele foi esse vai e vem, você vai, sai, briga, faz barulho, as coisas não acontecem como você previu, e aí você sai para trabalhar em outro lugar, você acaba esquecido por alguns, você vira político sem fazer política. Ele deveria ter se retirado. As chances de voltar seriam muito maiores. Acho que o candidato ao Senado é perfeito. Subiu a cabeça dele a fama? Engraçado, né? Quando eu conversei com ele, uma vez ele disse uma coisa que me marcou muito, e falou com sinceridade em voz baixa. Tá? Eu estava participando de um evento com ele, eu ia fazer uma entrevista de meia hora com perguntas do público. Eu aproveitei e enfiei as minhas ali no meio, como a gente não resiste. Claro. Né? Era do público. Quando ele terminou, foi aplaudido de pé, e toda vez que eu vi em ação o Moro, ele foi aplaudido de pé, toda vez. Ele falou para mim com franqueza, ele falou, engraçado, eu cumpri o meu dever, eu prendi os caras que eu achei que eram culpados. Eu falei, pois é, doutor Moro, o brasileiro pede pouco, né? Pede que um juiz cumpra o seu dever. Infelizmente, são poucos. E ele estava realmente espantado com a fama. É possível que tenha ficado deslumbrado, mas eu não vi sinais de deslumbramento. Pelo contrário, eu só vi depois sintomas de decepção. Mas na saída do governo Bolsonaro, eu acho que foi um erro também. Foi. Aquela coletiva, né? Erro. Aquilo ali não... Não faz barulho tanto, deixa acontecer. Sai a simples demissão, o simples pedido de demissão, já é um sinal. Não estou contente. Algo aqui está mal. Uhum. Então, eu acho que ele ignorou também o beabá da política. A política é mesmo uma forma de arte, né? Desde que bem exercida. O Tancredo Neves, para mim, é um artista da política. E tantos outros aí. Quem não sabe fazer isso, quem não faz o básico, político que não sorri, por exemplo, está no lugar errado. Porque, como me disse uma vez o Almino Afonso, ele falou, o eleitor, sobretudo pobre, tem problemas o dia inteiro. Quando ele vai conversar com alguém em quem ele vota, em quem ele deposita alguma forma de esperança, ele não pode encontrar uma carranca. Você tem que sorrir. Não sabe disso, por exemplo, a Dilma Rousseff. Oi? É isso. É isso. Ô, Augusto, me conta uma coisa aqui. Quem é que você admira na política brasileira, além do Fernando Henrique? Admiro o Fernando Henrique, me considero amigo do Fernando Henrique e faço essa ressalva. Até a presidência, tudo bem. Agora não. Inclusive, tentei feito entrevistas com ele para não ficar decepcionado, triste. Mas eu tenho. Você está evitando entrevistá-lo por isso? Eu prefiro. Eu entrevistei o Zé Dirceu no Roda Viva, quando era comandado pela Marília Gabriela. No final, ela perguntava o que a gente achava da entrevista. Eu disse uma frase quando terminou com o Zé Dirceu. Eu falei, olha, as perguntas foram melhores que as respostas. Bom, eu acho que isso vai acontecer se eu entrevistar o Fernando Henrique. Então, eu não quero me oferecer essa decepção. Mas eu tenho, né, uma profunda admiração pelo Tancredo Neves, pela sabedoria e pelo equilíbrio. Né? Ele só fazia acordos
em torno de princípios, como ele repetia, e sempre foi assim. Ele não fazia o toma lá da cá nunca. Eu tenho muita admiração pelo Juscelino Kubitschek, porque era um presidente feliz. Eu me canso de presidente que fala, isso aqui é um fardo. Isso aqui é um fardo. Tem que ser feliz, você é o número 1 do país, esse tipo de vaidade. Quem é que não quer esse emprego? Eu adoraria. O cara é feliz o tempo inteiro. Ele dançava, ele cantava, né? Ele se apaixonava, né? Fora do casamento, inclusive. Inclusive. E era feliz, era feliz. Morreu triste, morreu pela impossibilidade de ser presidente da República, como diz o Antônio Carlos Magalhães. E tenho também muita admiração histórica pelo Getúlio Vargas, pela esperteza, porque ele sabia sempre para onde soprava o vento e se antecipava. O exército vai querer uma ditadura, então ele decretava o Estado Novo. Vai ter a Revolução de 30, ele rompe com o presidente de quem ele foi ministro e se candidata. É isso que eu acho. Eu tenho Esse feeling, né? Admiração até por grandes ladrões aí que fazem direito à coisa. Os nossos ladrões são ruins até nisso, eles não montam o álibi, como ocorre no cinema, né? O cara vai roubar e aí fala, vou montar um álibi perfeito. Não, eles só, não dinheiro, como é que é? Recursos não Não declarados. contabilizados. Não contabilizar. Caixa 2, que é crime, como disse a ex-Carmen Lúcia, né? Que a Carmen Lúcia atual não reconhece. São esses três nomes que eu Carmen Lúcia é uma incógnita, né? Virou a Carminha. Eu fiz uma entrevista com ela e saí deslumbrado. Eu também. Equilibrado. Agora segue o Gilmar Mendes. Não dá. Aliás, falando de Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, temos o STF. O que é isso, Augusto? O que é o STF de hoje, se comparado aos outros STFs que a gente conheceu? É a pior composição do STF que eu vi na minha vida. Você tinha, antes, no STF, juristas. Mesmo os que vinham da política, eram juristas. Exemplo, o Aliomar Balieiro foi líder da oposição quando era deputado federal pela UDN. Fazia discursos ferozes. Quando ele assumiu uma vaga no STF, ele se tornou o ministro Aliomar Balieiro. O Francisco Rezec, que foi 2 vezes ministro, foi nomeado pelo Collor e depois foi nomeado pelo Sarney, se não me engano, depois voltou com o Collor. E foi ministro, sempre. Agora, você tem advogados que agem politicamente. O advogado, Leda, eu fiz só 3 anos de direito, mas constatei que era verdade aquela história de que você reconhece no curso de direito quem vai ser promotor, quem vai ser juiz e quem vai ser advogado. Ou delegado. O juiz, ele é mais sóbrio do que deve ser até um cara com essa idade, 22 anos, 23, porque ele realmente leva as coisas a sério. Ele não é um debochado, né, como outros e tal. Os promotores são aqueles que estão sempre bravos, né? Era. E o advogado é o cara que está disposto a defender qualquer causa. O Sobral Pinto, eu vivo dizendo ao Guilherme Fiuza que eu tenho, por isso que eu chamo ele de meu irmão também. Eu tenho inveja dele porque ele é neto do Sobral Pinto. Ele é neto do Sobral Pinto. O que faz com os outros? O Sobral Pinto ensinava que o advogado é o primeiro juiz da causa. Hoje, o advogado defende qualquer causa, desde que o honorário seja maior. O Barroso, que foi advogado do terrorista italiano Cesare Battisti, poderia ser presidente da acusação, com a mesma tranquilidade. Eu não entendo gente assim.
Eu tenho uma opinião, e é uma só. Eu não defenderia quem eu acho culpado. E se defendesse, faria como Sobral Pinto, eu invocaria atenuantes, e só. O Supremo age como o bando de advogados que está lá, age como se fossem políticos, como políticos com uma causa a defender, e interferem nas atribuições dos outros dois poderes. Então, o que existe hoje não é nenhum exagero, é a ditadura do Supremo. Eles mandam prender, nós temos presos políticos, sem julgamento. Eles não podem ser acusados de nada. Falou mal do Alexandre de Moraes do Botequim, ele abre um boletim, um BO, como ele chama. Ele age como secretário de Segurança Pública. Eles têm que ser chamados de Vossa Excelência. O Marco Aurélio humilhou uma advogada que era visivelmente pouco preparada, que chamou ele de vocês. Então, essa arrogância misturada com a insolência e com o desconhecimento jurídico deu no que deu. O pior Supremo da história agindo com o autoritarismo que faria inveja a qualquer ditador, como o Nicolás Maduro. E ativismo, né, também. Ativismo. E muito ativismo. Eles decidem, aliás, quem foi o campeão brasileiro de 87. É o Sport do Recife, decidido depois de 20 anos, 30 anos, os flamenguistas que disputavam a causa, não, foi o Flamengo, ponto. Que tal? É o que deveriam fazer. Esse país está muito estranho, muito esquisito. Mas o que você acha desse novo partido, essa União Brasil, que vai ser o DEM misturado com o PSL? Olha, a única fusão política que deu certo foi a das correntes em que se dividia a Arena, o PDS, já chamada de PDS, para apoiar o Tancredo. Eu acho que você mistura água com vinho, aí acho difícil. Óleo com água, acho difícil. Por quê? Partido tem que ter princípios, né, Lenda? Você tem que ter um programa. E lá ninguém está interessado em programa, está interessado em cargo. Vai ser grande e forte um partido desse. Mas eu acho que não vai ser um partido como não é partido nenhum partido brasileiro. O único que tinha cara de partido era o PT, que se transformou num bando. É incrível como a gente não tem partidos políticos fortes, né, aqui no Brasil. O PSDB poderia ser um partido social-democrata, como diz o programa. Se transformou num partido que mistura acadêmicos e oportunistas. O Brasil vive um momento muito difícil e vive um momento também de falta de liberdade de expressão. Eu acho que aí está muito claro isso, você não acha? O que mais me preocupa essa ofensiva contra a liberdade de expressão que une o Supremo, a imprensa, por incrível que pareça, a imprensa velha, jornalistas apoiam isso. Eu, mais de uma vez, me coloquei ao lado de jornalistas que eu quase desprezava pelo que pensava, mas ele tem o direito de falar. E agora a gente vê os sindicatos de jornalistas que tiveram uma participação importante aqui na história da imprensa, declarando apoio a essa ideia de controle da mídia, regulação da mídia. Que é isso? Se você comete um crime praticando jornalismo, você sofre as penas previstas em lei. Não tem que ter lei de imprensa, nada. Agora, quando a imprensa defende a censura, está tudo do avesso. E é o que está acontecendo. Uma vez que processaram, por exemplo, o Luiz Nassif, eu não tinha como não tenho, não tenho relações pessoais com ele. Eu escrevi que era um absurdo, porque defender a liberdade de expressão, quem defende a liberdade de expressão,
Defenda a liberdade de expressão dos outros, dos que divergem de você, e não dos que concordam. Aí é fácil. E nós temos uma turma querendo calar o restante, para eles, o resto dos jornalistas que defendem a prática do convívio dos contrários. E essa é a democracia. Pouco me importa o que pensam os jornalistas. Pode escrever o que quiser. Eles é que não dão a nós o direito de discordar. Então, agora tem agências de checagem formadas, Pois é. compostas por ignorantes, conheço vários. Isto é certo, isto é errado. Isto é certo, isto é errado. Quer dizer, essa clarividência é tudo que eu sonhava, né, ter. E nunca tive me meti a tanto, nunca tive essa pompa, nunca me encarei com tanta seriedade a ponto de dizer isso aqui é bom, isso aqui é ruim. São homens sem dúvidas. E homens sem dúvidas são homens que não merecem emitir nenhuma certeza. Mas é assustador que a imprensa não escreva uma linha, não proteste um minuto quanto à censura. Quer dizer, quando as plataformas digitais tiram vídeos do ar e tal, ninguém protesta. Leda, por incrível que pareça, porque ele era acusado de ditador, ele pretende dar um golpe, segundo a imprensa. O Jair Bolsonaro é o único que fala em favor da liberdade de expressão. É o único. Eu vejo essa turma aí que defende, isso aqui é as mulheres, como agora com a senadora Simone Tebet. É uma mulher. Como é que pode dizer que uma mulher é desequilibrada? Pois eu digo, ela se porta como desequilibrada ao chamar um depoente que é controlador, que é o chefia um órgão importante como a Controladoria Geral da República, de menino mimado. Se alguém me chamar de menino mimado, isso é desequilibrado, para homem ou mulher. Mas não podem falar por quê? Porque é mulher. Aí aparece na CPI, como ontem, a Bia Kicis, ela vai, pega uma câmera e já começa. Aqui você não vai fazer live. Não pode, o presidente da CPI. E nenhuma mulher se solidarizou com ela. Não, ninguém. Nenhuma. É isso. É porque tudo tem lado, né? O feminismo tem lado, não é? Paula não é a mesma questão, é a questão das vacinas, né? Meu corpo, minhas regras para o aborto, mas não é meu corpo, minhas regras para a vacina. É isso aí. É isso aí. Não é? É uma coisa estranha isso, porque por que não pode? Por que eu não posso me recusar a fazer uma coisa? Não é? A chamada liberdade individual está muito, muito prejudicada. Exatamente. Eu estou com muito medo de que isso piore. Você não tem medo, não? Não tenho, não. Não tenho, não, porque eu vejo todo dia sinais evidentes de que o povo brasileiro não aceita isso, que o povo brasileiro não simpatiza com a... Parece uma neta aqui de vez em quando. Ah, que lindo! Que linda! E grande já ela. Aqui, ó. Essa... Uma delícia, né? Fala, oi, Leda. Oi. Tudo bem, querida? É Maia também, com a filha do Gabeira. Ah, é Maia, é? Olha que barato. Esse avô é um barato, Maia? Eu sou um barato? Uhum. Então, Leda, na rua... Você não tem medo de que isso piore, que se fique inviável? Eu caminho pelas ruas todo dia, no trabalho, tá? Ando, é caminhada, uso o metrô e só recebo palavras de estímulo. Só. Nunca fui ofendido. Posso ser, a qualquer momento. O Brasil está radicalizado, mas a contabilidade das reações é altamente positiva em todas as classes sociais e todas as idades. A audiência do Pingo nos Is não se limita
aos militantes bolsonaristas, não está bem... Bateu recorde agora essa semana, né, inclusive. 4 milhões de inscritos. 4 milhões, sim, já é um desmentido das pesquisas. Essas pesquisas que são feitas com tanta antecedência, eu não confio, não, Leandro. Não confio. Essa já liquidou, essas pesquisas já liquidaram a eleição, né? Toda vez a gente repete o mesmo erro. Os institutos de pesquisa cometem erros espetaculares na véspera da eleição, daí a um mês sai outra pesquisa e a gente publica. E os jornalistas não questionam esses erros, né? E os jornalistas não questionam esses erros da pesquisa. No dia seguinte, porque, a rigor, no dia seguinte, você tinha que chamar o diretor da pesquisa e falar: escuta, me explica por quê que ficou ao contrário. Né? O Bolsonaro perderia para todos no segundo turno. Leda, de onde vocês tiraram isso? Aqui já foram publicadas pesquisas com erros grosseiros de boca de urna. Boca de urna, o cara já votou. Quer dizer, mas então o cara mentiu para o entrevistador? É até possível. Eu brinco dizendo o seguinte: eu não confio em pesquisas por conhecer as pesquisas sobre o desempenho sexual dos brasileiros. É um colosso. Você vai lá... Como assim? Quantas por semana, cara? 4. E se você contar para a mulher dele, então aí tem, porque comigo não é assim. Né? Se o brasileiro mente nisso, eu tendo a acreditar que alguns falam: não vou falar a verdade para esse cara aqui, não conheço. Sei lá se ele é de alguma coisa. Só se for isso aí, porque os resultados não batem com as previsões. O Augusto, você gosta de trabalhar, né? Porque você... A Revista Oeste, a Record... Eu também. Trabalhar é muito bom, né? É ótimo. A gente gosta do que faz, isso que faz diferença. Né? Eu trabalho feliz. Conversar com você não é trabalho. Imagina. É um prazer. Você foi diretor de redação, você foi editor-chefe, já ocupou todos os cargos de direção, não é? E continua ocupando vários. Como é que você vê essa mudança do jornalismo? Você acha que fizeram a cabeça dos estudantes na universidade? O que aconteceu? Eu acho o seguinte: a tiragem baixíssima dos jornais e das revistas é em torno de 100 mil. A revista Veja chegou a 1.200.000 assinantes. Não, exemplares, desculpe. Hoje tem pouco mais de 100 mil. A Folha e o Estadão também estão em torno disso. Quando eu dirigia o Estadão, aos domingos a tiragem passava de 500 mil. Atribuir essa queda à participação crescente no mercado das mídias digitais, isso aí é uma desculpa que você dá para tranquilizar o doente, porque contribuiu pesadamente para essa queda a traição cometida contra os leitores por alguns veículos, tipo Veja e Estadão, mudaram a linha editorial. Deixaram órfãos os leitores que se transferiram, por exemplo, para programas da Jovem Pan. E a Veja e o Estadão. A Folha transformou em pauta única a derrubada do presidente da República. Você, com isso, se transforma no que foram os jornais do passado, jornais de um partido. Leitor quer saber o que está acontecendo. Quer que você conte a verdade e seja sincero. Você pode errar, mas errar de boa fé. Você não pode assistir a uma manifestação como a de 7 de setembro e dizer que tinha pouca gente. O filme te desmente, o vídeo te desmente. Pois é isso, a imagem em movimento detona você. Não adianta. Você começa com truques, o leitor é mais sábio do que a gente imagina e faz isso. Então, eu reinventei minha carreira para ir para veículos que permitam o que eu sempre fiz, dizer o que eu penso, sempre admitindo que eu posso estar errado, mas eu estou sempre sendo sincero. É o que eu faço na rádio, é o que eu faço na Record,
na Jovem Pan, é o que eu faço na Revista Oeste, e é o que sempre farei, porque é uma questão de princípio. Quando o dono do jornal, que tinha o direito de publicar o que quisesse, me pedia para escrever algum editorial, eu dizia o seguinte: olha, para o doutor Júlio Mesquita, por exemplo, doutor Júlio, como eu não concordo com essa tese, eu vou pedir a outro bom jornalista que escreva, porque eu não vou conseguir ser convincente, não serei sincero. Então, eu não escrevi coisas contra o meu pensamento, nem em textos não assinados. É questão de princípio. Eu escrevo o que eu penso. E erro, sim, já errei muito. Mas tenho a humildade de concordar com o Juscelino Kubitschek. Não tenho compromisso com o erro. Ele diz isso, eu repito, há muito tempo, coisa que hoje o cafajeste do Zé de Abreu, que fez aquela barbaridade lá com a Tabata Amaral, usou essa frase num artigo dele na Folha. O Juscelino deve estar dando cambalhotas ali no céu. O fato de escrever o que você pensa também te trouxe dor de cabeça, processos? Muito processo e muita ameaça, né, Leda? Quando eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu fiquei impressionado aí com as ameaças que eles cumprem dos bicheiros do Rio de Janeiro. Agora tem muita ameaça também de radicais, mas esses são valentes de internet. Essa turma aí não inspira medo em ninguém. Eu fiquei preocupado, mas não parei de escrever sobre eles, com ameaças de bicheiros do Rio. Mas essas ameaças de bicheiros, você acha foram fortes mesmo, assim? Eram fortes, porque eles fizeram muitos ao Boechat, Ricardo Boechat, fizeram a mim, e gente que conhece, né, gente da polícia e tal, disse: olha, vocês tomem cuidado, porque esse pessoal é perigoso. Eu fiquei um tempo fora do Rio, porque eu morava também em São Paulo. Depois voltei para lá, porque eu nunca usei segurança e tal, eu não me permito esse tipo de perda de liberdade, né? Não tem cabimento, eu não fico mudando de caminho, segurança e tal. Acho que jornalista tem que considerar isso aí uma das coisas inerentes à profissão. Se você agir com coragem, é uma luta. Mas o ano que vem vai ser um ano difícil, né? Mais difícil que esse ano, porque a polarização está cada vez mais forte. O ódio das redes sociais pode passar para a vida real, né? É verdade, é verdade. Eu fiquei impressionado, Linda, com o seguinte: o cara que pensa, que quer, por exemplo, votar no Lula, ele não admite que você não vote. Ele não admite que você não apoia. Como é que pode? Esse tipo de comportamento é que é fascista. É fascista, não pode haver oposição. Acho que isso vai se acirrar no ano que vem. Por quê? Porque o fanático de esquerda e o fanático de direita são primos. Se eles se reunirem na mesa do botequim, eles vão descobrir que são amigos de infância. Né? Não, é verdade. A não aceitação do contraditório é uma coisa muito complicada. Porque eu me lembro da eleição do Brizola, falando do Rio de Janeiro, me lembrei da eleição do Brizola, 82. E foi muito complicado, porque quem era Brizola e pronto. Mas a gente falava com outro que não era Brizola e falava: que horror, você vai votar no Brizola? Vou e daí e tal. Mas sentava e almoçava. Não tinha esse ódio, não passava. O ódio não passava daquela discussão civilizada. Você podia até falar: você é bobo, vai votar no Brizola, você é bobo, vai votar contra o Brizola, mas ficava nisso. Não tinha esse peso, entendeu? Leda, para mim, você é torcedora do Atlético. Eu sou do Flamengo, do Atlético e do Tupi. Acaba de vencer o meu Palmeiras, o Atlético, e o Flamengo pode ganhar. Mas o seu Palmeiras vai jogar com o Flamengo, derrubou o meu Atlético. Qual é, para mim, isto? Nós estaríamos conversando com a mesma naturalidade
se você votasse em um candidato e eu em outro. Para mim, é a mesmíssima coisa quanto a convívio. Eu aprendi isso na infância. Eu era amigo, a cidade tinha 10 mil habitantes, eu era amigo do filho do adversário do meu pai. Normalmente, ele ia na minha casa, eu ia na casa dele. Evidentemente, a gente parava de falar mal do pai dele quando ele ia... Claro. Agora, eu vejo com a mesma naturalidade com que eu vejo torcedor de outro time, porque o grande Milor Fernandes disse, né? Democracia é o... Não disse democracia, disse assim, todo torcedor do Vasco tem o sagrado direito de... Todo homem tem o sagrado direito de torcer pelo Vasco na arquibancada do Flamengo. Bom, é isso. Democracia é isso. Mas está difícil de acreditar nisso hoje em dia, né? Imagine você aparecer num comício deles e falar, olha, eu não apoio você. Isso é trucidado, linchado. Não, e essa agora vai ter uma briga pelo verde e amarelo, né? Porque os chamados bolsonaristas e os adjetivos também. Por exemplo, na CPI, os repórteres, os comentaristas se referem ao médico bolsonarista, ao empresário bolsonarista, ao jornalista bolsonarista. Né? Leda Nagli, mineira, bolsonarista, Augusto Nunes, paulista, bolsonarista, virou parte do perfil, né? Que loucura isso, né? Quem disse isso, né? Quem garante? Olha, é o que eu digo sempre. Eu falo, olha, eu não acuso vocês de serem apaixonados por um ladrão. Por que vocês estão me xingando, achando que me xingam? Para com isso. Mas não para, não. Eu tenho visto que a coisa tem ficado... Isso, o Brasil há uma discriminação até em relação a jornalistas, chamando de blogueiro em vez de jornalista, quando sabe que o cara é formado em jornalismo, que é jornalista mesmo. É isso aí. Esses adjetivos, isso vai perdurar, né? Não vai... A gente não vai amadurecer, não, Augusto? Eu acho que vai demorar um pouco, Leda. Acho que vai demorar um pouco, mas eu vejo eu sou um otimista profissional também, né? Eu vejo com otimismo o Brasil do futuro, porque finalmente os brasileiros começaram a se interessar por política. Finalmente. Finalmente surgiu a direita brasileira, que existe em todos os países. E jovens que discordam da esquerda era proibido. Quando eu cursei a Faculdade Nacional de Direito no Rio, a direita era o partidão. Se você falasse que era anticomunista, você estava preso, estava liquidado, não ia conversar com ninguém. Agora, a direita mostrou o seu rosto, está usando a sua voz e mostrando que só há democracia se você usar todos os dedos da mão aqui. O Brasil tem os dedos de uma mão. Você tem, no Brasil, a extrema-direita, o centro, os democratas, a esquerda e os simpatizantes. Não tem extrema-esquerda. A direita só tem extrema-direita. A esquerda não tem extrema-esquerda. Bom, eu vou ficar com o seu otimismo, vou guardar ele assim como uma referência para mim, tá bom? Eles não me tiram, pelo menos a alegria de viver, eles não me tiram. De jeito nenhum. Augusto, muito obrigada aí pela sua disposição de conversar comigo, valeu. Prazer enorme. Prazer é sempre meu. Um beijo, até a próxima. Até. Valeu.